próxima questão diz o seguinte: um corpo de peso 100 newtons é abandonado sobre um plano inclinado de 30 graus, sem atrito, deslocando-se 10 metros segundo a linha de maior declive do plano. O trabalho realizado pelo peso do corpo é... Então, para resolver essa aí, a gente tem que lembrar que o trabalho da força-peso vai ser a força-peso vezes a altura que o corpo se desloca. A diferença de altura. Então, aí, diz que o plano é inclinado e ele se desloca ao longo de 10 metros. O plano tem 30 graus de inclinação. Então, a gente tem que, para achar a altura, a gente vai ter que lembrar de trigonometria, correto? Então, você vai ter seno de 30, vai ser igual a h sobre 10. Seria aí, no caso, o cateto oposto dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é por onde o corpo se desloca. Então, você vai ter um h igual a 5 metros, porque o seno de 30 é 1/2, então h é 5 metros. E o trabalho da força-peso é a força vezes a altura. Então, vai ser 100, que é a força, vezes a altura, que é 5 metros. Então, a resposta, 500 joules, letra D. A questão seguinte diz assim: uma força constante F puxa um bloco de peso P e atua segundo uma inclinação que forma com a horizontal um ângulo θ. Este bloco se desloca ao longo de uma superfície horizontal percorrendo uma distância x, conforme indicado na figura. A força normal exercida sobre o bloco e o trabalho realizado por esta força ao longo da distância x valem respectivamente. Então vamos ver primeiro o trabalho. O trabalho da força normal é sempre zero, porque ela é sempre perpendicular à trajetória. E a gente tem que lembrar que o trabalho é força vezes distância vezes o cosseno do ângulo. Se o ângulo é 90, cosseno de 90 dá zero. Como a força normal é sempre perpendicular, então o ângulo é sempre 90 graus, o trabalho exercido pela força normal é sempre zero. E quanto é que vale a força normal? Aí você vai ter que lembrar que para baixo a gente tem a força-peso. E olhando a figura do enunciado, a gente tem uma força inclinada. Essa força tem uma projeção tanto na horizontal quanto uma projeção na vertical. A projeção na vertical vai ser igual a F vezes o seno do ângulo e aponta para cima. Então você vai ter aí, olhando na vertical, duas forças para cima, a normal e a força Fy, que é a projeção da força F na vertical, no eixo Y. E para baixo, você vai ter a força peso. Então, quer dizer, tudo que está para cima tem que ser igual a tudo que está para baixo. Então, normal mais F seno de θ é igual a P. Ou seja, a normal é igual ao peso menos F seno de θ. Então, a alternativa correta é a letra C.